Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos relembrar um pouco sobre ângulos, porque daí na próxima aula nós vamos aprender a construir gráficos de setores. E gráfico de setor precisa saber mexer com o ângulo, tá? Então aqui tem alguns exemplos da ideia de ângulo. O que seria um ângulo? Nada mais é do que uma abertura entre duas referências, duas coisas, né? Então, por exemplo, você tem aqui, ó, vendo no cristal aí, uma abertura aqui. Você tem um ângulo na ponta, né? Você tem uma abertura entre as duas linhas, linhas imaginárias, né, do cristal ali. Assim como, ó, essa abertura aqui, ó, como vocês estão vendo aí, eu riscando ali em cima, como também as linhas imaginárias, né, que como vocês estão vendo aí com o mouse, né, as linhas imaginárias aí do cristal. Aí nós temos também aqui o ângulo, ó, nessa máquina que eu esqueci agora o nome, guindaste, né, o guindaste ali. Nós temos uma abertura entre a coluna de pé, né, e a coluna deitada. Então você tem uma abertura. Nós temos aqui uma abertura também, ó, entre a inclinação da Torre de Pisa, né? Deixa eu mudar a cor aqui, ficou um lugar escuro. Então aqui, ó, vocês estão vendo aí de amarelinho, tá? Uma abertura na inclinação. Então vocês encontram ângulos em todo tipo de abertura que você imaginar entre duas referências, tá? Você precisa de duas referências. A abertura da porta, né? Ela faz um ângulo, a porta com a parede e assim por diante. Ó, na natureza também, o formato das coisas, ela forma um ângulo também, ó. Como vocês estão vendo aqui, ó, o formato da folha na planta, ela forma aí um ângulo, né? Como vocês estão vendo aí na imagem, que estava bonitinho e acabei estragando passando o dedo por cima. Então aqui, ó, tem uma definição aí de ângulo. Ângulo é a figura formada por duas semirretas de mesma origem. O que seria essa semirreta? A linha imaginária, como eu falei, tá? As semirretas são os lados do ângulo e o ponto de origem das duas semirretas é o vértice do ângulo. Então, ó, o que ele está falando aqui, ó? Então, a abertura imaginária, né, que a gente... Imaginária não, uma abertura real que a gente vê. Então, aqui você tem um ângulo, ó, uma abertura. Aqui a gente chama de vértice, né, no pontinho ali, onde as duas semirretas se encontram. E aqui a gente chama de semirreta. Por que semirreta? Porque é um pedaço da reta, porque as retas são infinitas, tá? A gente apenas pega um pedaço dela no plano para formar o ângulo. Então, imaginariamente, elas são infinitas. E aqui você tem um outro ângulo, né? Uma abertura. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Apagou. Tá atrapalhando aqui. Apagou. Então, você tem aqui o ângulo, né? Uma abertura. Aqui são as duas retas. E aqui é o vértice, né? O vértice é a pontinha onde encontra as duas retas. E uma forma de representar por texto escrito é essa daqui que vocês estão vendo. Então vocês têm o ângulo PRM. O vértice sempre vai no meio, a letra do meio, tá? Então você tem o ângulo PR, aí coloca o acento circunflexo em cima para dizer que é o vértice, o meio do ângulo, PRM. Então aqui, ó, P, o R e o M, né, no ângulo aí que está formado, como vocês estão vendo. Aí aqui você tem o ângulo também, o EOH, você pode ler, né, EOH, ou você pode ler HOE. Mas o O, veja que sempre está no meio. Por quê? Ele é o vértice, então, ó, H, O, circunflexo, E. Como ele é o vértice, então ele fica no meio, tá? Então, aqui esse início é só para você entender aí a nomenclatura do ângulo e a forma geométrica dele, né, como nós vimos aí. Vamos para o próximo. Próxima página. Tipos de ângulo. Então nós vamos ter aí o ângulo raso, que é o ângulo abertura reta total, como vocês estão vendo aqui, o exemplo do relógio, que está marcando 6 horas. Aqui, ó, está marcando 6 horas. Então você tem o ângulo reto,
Aí você tem aqui ó, o ângulo reto. E nós temos, aliás, desculpa, o ângulo raso. E nós temos o ângulo reto. E é isso daqui que vocês estão vendo, ó, está marcando 3 horas ou marcando 9 horas no relógio, né? O ângulo reto é esse ângulo aqui, ó, que eu estou fazendo esse quadradinho aí no meio. Que é o símbolo do ângulo reto, tá? O símbolo do ângulo reto, quando você vê esse símbolo aqui assim, é o ângulo reto. Tá? Era para sair uma bolinha no meio, mas ficou meio estranho, vamos ver se... Aí, ficou. Então é o ângulo reto. O ângulo raso é esse daqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Tanto ele pode estar de pé, como pode estar assim, como pode estar assim, tá? Então se você ver esse símbolo aí, é o ângulo raso. Aí aqui é o desenho do ângulo que a gente acabou de fazer. Ó, veja, ó, o H aqui no caso é o vértice dele, que está no centro. O P aqui é o vértice que está no centro. O B aqui é o vértice que está no centro. E o E aqui ó, é o vértice que está no centro, tá? Desses ângulos. Sempre o vértice do ângulo é letra maiúscula, tá? E a letrinha interna do ângulo, que nós vamos ver depois, que também ele pode pôr uma letra interna, aí é letra minúscula, tá? E geralmente é utilizado letras gregas, né? Que nós temos lá o alfa, o beta, o gama, o ômega, que... Deixa eu ver se eu lembro assim, o ômega. Nós temos o teta, não é teta, tá? É teta, e é desse jeito assim. E assim por diante, tá? Pode aparecer assim também a nomenclatura do ângulo interno do vértice. O vértice é uma letra do nosso alfabeto maiúscula, tá? Que ela representa também um ponto. Ponto também representa com letra maiúscula. E reta ou semirreta é letra minúscula, tá? Vocês vão ver que semirreta é letrinha minúscula. Aqui nós temos um ângulo nulo, porque ele tem apenas uma reta assim, ele não tem outra reta para especificar a abertura, né? Tipo uma reta qualquer para especificar a abertura. Ele não tem, ele só tem um pedaço da reta e a outra é invisível, tá? O outro pedaço. A gente fala que ele é nulo, as duas retas estão uma em cima da outra, está fechado. Aqui os ponteiros já estão fechados. Então, meio-dia e meia-noite no relógio, os ponteiros estão fechados, tá? Não tem ângulo nenhum entre eles. É um ângulo nulo. Assim como você fecha a porta, você transformou ali num ângulo nulo. A hora que você abre a porta, aí não. Aí você vai ter um ângulo que vai de 0 a 90 graus, dependendo se a sua porta abre mais do que 90 graus, né? Mais do que o ângulo reto, então você vai ter um ângulo maior que 90 graus. Aqui nós temos um ângulo agudo. O que é isso, ângulo agudo? Pensa num ângulo pontudo, tá? Numa ponta. Então você tem aí um ângulo agudo, menor do que 90 graus. E nós temos aqui o ângulo obtuso, como vocês estão vendo aí, tá? O obtuso já não é um ângulo pontudo mais, é um ângulo maior do que 90. Ó, 90 seria aqui, né? O ângulo reto, o famoso ângulo reto. Aí você tem um maior do que 90, ó. Maior. Então você tem um ângulo obtuso. Agudo é pontudo, menor que 90. Obtuso é maior do que 90, tá? Aqui no exercício, vocês vão fazer o exercício 2. Ele está querendo que você indique simbolicamente o ângulo da figura ao lado e escreva quais são os seus lados e qual é o seu vértice. E também, depois, o número 3, vocês vão fazer também. Traçar os ângulos ACX e NQO rasos. Ele quer 2 ângulos rasos com aquelas letras ali, tá? Então, façam o 2 e o 3, pause o vídeo que a gente já volta para corrigir. Deixa eu mostrar aqui a figura da 2. Deixa eu diminuir aí, senão vocês não veem. Como vocês pausaram o vídeo, então vamos lá resolver. Ele quer indique simbolicamente o ângulo da figura ao lado. Então lembra, ó, a letra do vértice, ela vai com o acento circunflexo. Então esse ângulo aqui é o H, B, F. E aqui ele quer ângulo raso, né? Traça os ângulos rasos.
ACX. Raso é aquele um que é aberto total, tá? Então você vai ter aqui o vértice do centro e o vértice de cada lado, de cada reta. Aí o C é no meio e o A é uma ponta, o X é a outra. Tanto faz a ordem aqui, tá? Mas o C tem que ser no meio. Eu vou fazer nesse mesmo também o N, Q, O. Que pode ser aqui, ó, o N, o Q e o O. Ou O, Q, N, tanto faz. Tá? Na ordem do desenho aqui. Então o raso é o aberto, tá? É o ângulo aberto. Que a gente acabou de fazer. Beleza? Então vamos para os próximos. Posições relativas de duas retas em um plano. O que seria um plano? Um plano seria o local virtual imaginário que estão ali os pontos e as retas, os ângulos, os polígonos e assim por diante, tá? Então, o plano é o lugar onde estão escritos as linhas, os pontos e assim por diante. Então, veja aqui as posições relativas entre duas retas no plano. Nós temos as paralelas que nunca vão se encontrar, que é aqui que vocês estão vendo, tá? Elas devem ter a mesma inclinação. Quando elas não tiverem a mesma inclinação, vai acontecer isso aqui, ó. Uma está deitada, outra está de pé. Elas vão se encontrar, então não são paralelas, tá? A gente chama de concorrentes perpendiculares, que formam ângulo reto quando elas se cruzam. E temos aqui as concorrentes oblíquas, mas não precisa ficar gravando esses nomes, tá? Apenas concorrente tá bom. Ou retas que se interseccionam, tá? Quando elas formarem ângulo reto, então são perpendiculares. Quando elas não formam ângulo reto, então elas são oblíquas, tá? Não vamos fazer nenhum exercício desse aqui agora. O mais importante aqui para nós entendermos agora é a medida de ângulo. A medida de ângulo, ela é feita em graus, tá? Voltou lá atrás. A medida de um ângulo, ela é feita em graus. Cadê o bendito? Eu chamo. Ela é feita em graus. Não é graus de temperatura, tá? É graus de medida de ângulo. Mas usa a mesma bolinha lá da temperatura do grau Celsius. E a medida de ângulo, ela é a mesma coisa da medida de horas, tá? Igualzinho. Porque o ângulo vai ter ângulo, minutos e segundos também no ângulo, tá? Mas a gente vai ficar, por enquanto aqui, apenas com o ângulo, a medida de ângulo inteira, tá? O número inteiro, sem vírgula, sem os submúltiplos. Então, ó, nós temos aqui, ó, na letra A... Opa, letra B aqui. Nós temos aqui na letra A, o desenho está indicando uma volta completa, tá? Então, nós temos aí 360 graus. Então, uma volta completa, a gente tem 360 graus. Quando você dá uma volta completa. E saiu lá. Aqui, ó. Volta completa. Uma volta na metade da metade, que é esse caso que vocês estão vendo aqui na letra C, nós temos um ângulo de 90 graus, que a gente chama de 1/4 de volta. Por que 1/4 de volta? Você pode dividir em 4 partes iguais. Nossa, saiu horrível. Vou fazer aqui. Você pode dividir em 4 partes iguais a circunferência. Então, aqui, ó, você tem 1/4 de volta. Que é igual a 0,25. Como nós já aprendemos, né? Fração para decimal. Também porcentagem, que é 25% da volta. Isso corresponde a 90 graus. Então, se você falar 1/4 de volta, 0,25 da volta, ou 25% da volta, você está falando 90 graus. Se você falar uma volta completa, ou 100% da volta, você está falando 360 graus. E nós temos a metade da volta, como vocês estão vendo aqui, ó, né? Que é o ângulo raso, 180 graus. Se a volta completa tem 360, metade da volta tem 180, tá? E assim por diante. Então, a circunferência ali, tá? Ela é o ponto de partida, que ela é a volta total, e a partir dela, os pedaços dela, você tem aí as voltas menores. Que é 1/4 de volta, metade de uma volta. Vamos fazer aqui na luzinha, né, as voltas fundamentais, que serve para você fazer aí as medidas. Então vamos lá. Então você tem a circunferência,
Aí se você repartir ela ao meio, você tem um ângulo de 180, aliás, dois ângulos de 180. Se você repartir o meio do meio, agora você tem um ângulo de 90. Tá? Então aqui, deixa eu fazer outra circunferência aqui, ó. Aqui, ó. Você repartiu aqui. Então você tem 90. Se você repartir o 90 no meio de novo, né? Você tem 45. Então, ó. Você tem 45. Se você repartir o 45 no meio, metade de 45, você tem 22,5. 22 graus e meio. Se você repartir o 22,5, você vai ter 12,2075. Vamos repartir aqui, agora bugou. Por 2. Dá 1, zerou, 2 de novo, dá 1, zerou. Baixou 5 depois da vírgula. Dá 2, sobra 1, 0. Dá assim, né? Ah, não, 11,25, né? Você vai ter 11,25. Se você repartir 11,25, aí você vai ter 5, alguma coisa, né? E assim por diante, tá? Então, ou seja, partindo aí do 180, você consegue repartir para 90, de 90 para 45, de 45 para 22,5, de 22 e assim por diante, tá? No olho eu tô falando. Mas no transferidor, você consegue fazer a medida que você quer, né? Vamos ver aqui se ele vai mostrar o transferidor. Ó, aqui já está no exercício. Aí ele está pedindo para você determinar a medida do ângulo de cada figura aqui abaixo. Então façam esse exercício agora, pausa o vídeo, faz esse exercício que a gente já corrige, fica mais fácil daí para explicar. Como você pausou o vídeo, então vamos lá. O primeiro, o que você está vendo aqui? Ó? Você está vendo 1/4 de volta aqui no primeiro, né? Então aqui você tem 90 graus. O segundo, ó, você está vendo que é metade do 90. Né? Você tem o 90 aqui, o segundo é metade do 90, então você tem 45. Esse daqui, né, não precisa nem quebrar muita cabeça, você tem o 180. Esse daqui você tem o 90 de novo, é 1/4 de volta, não importa que lado que ele esteja, tá? Esse daqui, ó, você tem 90 mais 45, ó. Né? Então você tem o 90 mais 45. 90 mais 45, tudo dá então 135. E aqui, se você olhar bem, ó, se você pegar aqui, você vai formar um retângulo. Ou seja, você tem uma diagonal aqui cortando no meio, 90. Então você tem 45 mais 45. Então você tem um de 90 aqui também. Tá, ó, veja que ele pegou e virou apenas, né? Ele virou, vamos dizer assim, de boca para baixo aí, esse ângulo, tá? Então você tem aqui também o de 90 graus, beleza? Aí tem outros exercícios que eu vou colocar lá no formulário. Vamos para o transferidor. Uso do transferidor. Você deve ter o transferidor aí na sua casa, que vocês receberam no kit. Se não tem na sua casa, é baratinho um transferidor, tá? Com R$1 você consegue comprar. Ou então, veja se você consegue buscar na escola o transferidor que tem lá emprestado, tá bom? Mas veja com a direção. Então, veja o transferidor. O mais simples de utilizar é esse meia-lua aí, né? O de 180 graus. Então, aqui está o transferidor, como vocês estão vendo aí. Aí está marcando nele, ó, um ângulo de 90 graus. Para você medir o ângulo no transferidor, a forma mais fácil é sempre você partir do zero, ó. Então ele está bem aqui no zero, essa linha. A linha PQ está bem em cima do zero, tá? Aí a linha PR, né, essa linha aqui que sobe, está bem em cima do 90, ó. Então, ou seja, aqui ele está marcando um ângulo de 90 graus. Tá? Como você está vendo aí. Esse daqui, ó, ele está marcando um ângulo de 50. Deixa eu aumentar aí para você ver. Acho que não estava dando para ver direito, né? Olha lá. A linha OB está passando pelo zero.
E a linha OA está passando pelo 50, ou seja, ele está fazendo um ângulo de 50 graus aqui. Ok? Esse outro aqui, ó. A linha OP está passando em cima do zero. E a linha OK está passando lá no 130, ó. Então você tem aqui um ângulo de 130 graus. Então, para medir o ângulo no transferidor, é assim que você faz, tá? Você coloca o zero em cima da linha. E daí, você marca o grau que você quer medir, tá? Depois eu faço aí um vídeo usando o transferidor para mostrar no papel, né? Como que faz essa medição. Eu tenho que mudar todo o esquema aqui para poder fazer isso, tá bom? Aqui, ó, está passando no zero e está passando lá no 180, ou seja, o ângulo raso, né? O de 180 graus, aquele que tem a abertura, que corta aí a circunferência no meio, né? Que continuação da circunferência e corta no meio aí, então você tem o de 180 graus. Vou ver se tem mais algum aqui. Não, acabou. Agora os exercícios. Não sei se você vai conseguir ver aí. Ele está pedindo para você determinar o grau desses ângulos, tá? Então você determina aí o ABC que a gente já corrige. Pausa o vídeo e determine aí o grau desses ângulos no transferidor só ABC, tá? Como você pausou o vídeo, então vamos lá. A letra A está marcando aqui 20 graus. Então está passando no 0 e no 20. Agora a letra B, veja que ele está passando no 180 e no 50. Então esse caso aqui, você vai precisar fazer uma subtração. 180 menos 50, que ele não está partindo do zero. Você vai ter que fazer uma subtração aqui. Ó, 130. Né? Então ele está marcando aqui 130 graus. Não é porque ele está passando por cima dos 50 que é 50 graus, tá? Você tem que ver as duas linhas, aonde ela está passando. Se ela estiver passando uma pelo zero e a outra, né, lógico, por outro número, então é aquele ângulo. Se ela estiver passando por outros números, você tem que ver a abertura, o maior menos o menor, tá? Para poder marcar qual que é a abertura. Aqui na letra C está mais fácil, né? Já é o de 90, como você está vendo. Já tem até o símbolo aqui de 90 no meio. Tá? Então, até a próxima aula que nós vamos aprender a construir gráficos de setores, que é o famoso gráficos de pizza. E também o histograma, que é aquele gráfico que tem intervalos de medidas. Então, até a próxima aula. Curta o vídeo, siga o canal.